Senhor presidente, agradeço Vossa Excelência a designação para relatar essa matéria, que é importante, uma matéria que interessa a todo o país, e eu aproveito para poder ressaltar inicialmente a iniciativa do senador Cleitinho, uma iniciativa acertada e que certamente beneficiará, para além, né, dos proprietários, condutores do seu estado de Minas Gerais, os proprietários e condutores do Brasil inteiro com essa matéria absolutamente importante. Eu passarei a análise da matéria já a partir do campo próprio, a análise poupando o relatório à comissão, que já é conhecido, posto que a matéria está no sistema de tramitação. No tocante à constitucionalidade, em relação à PEC número 72 de 2023, verificamos a iniciativa adequadamente subscrita por 1/3 dos senadores, à luz do artigo 60, inciso 1 da Constituição Federal. B. Em ocorrência de situações impeditivas de aprovação de emendas à Constituição, intervenção federal, estado de defesa ou de sítio, artigo 60, parágrafo 1º também da Carta. E C. Não violação das cláusulas pétreas esculpidas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Portanto, a PEC número 72 de 2023 cria nova hipótese de imunidade tributária que poderá gerar alguma perda de arrecadação somente nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Em todos os outros estados, há previsão de isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos, sendo em alguns casos concedidos a isenção para veículos com mais de 10 anos. O Tribunal de Contas da União, o TCU, já expressou entendimento no acórdão número 1205 de 2014, segundo o qual as imunidades tributárias não seriam consideradas benefícios tributários, não se submetendo, portanto, às exigências das normas de direito orçamentário financeiro. Quanto à juridicidade, a PEC número 72 de 2023 está em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio e não viola qualquer princípio geral do direito. No que tange à técnica legislativa, a proposição atende aos ditames da Lei Complementar número 95/98. Com relação ao mérito, a proposta merece prosperar. Afinal, nada mais busca do que a justiça fiscal, em linha com o proposto pela reforma tributária, considerando-se que, em regra, os proprietários de veículos mais antigos integram as camadas sociais menos abastadas. As despesas com IPVA consomem parcela relevante de sua renda. Com a aprovação da PEC, ora em análise, serão atendidos concomitantemente os princípios da justiça fiscal e da capacidade econômica. Voto. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária e boa técnica legislativa da proposta de emenda à Constituição número 72 de 2023 e no mérito por sua aprovação. Senhor presidente, eu quero aqui sublinhar um aspecto sobre essa matéria, antes que Vossa Excelência encaminhe para discussão e votação. Apenas, dois pontos. Primeiro que, em matérias regulares dessa natureza, há o questionamento da necessidade de você mensurar o impacto, né, com relação à renúncia de receita. Nesse caso, já há entendimento do Tribunal de Contas da União, do TCU, no sentido de abrigar esse tipo de iniciativa sem essa condicionante da estimativa de receita ou a correspondente compensação em razão desta. Um outro aspecto que eu queria sublinhar, e aqui eu faço isso justamente em razão da preocupação de alguns estados que já têm esse tipo de benefício, não da imunidade tributária, que é um instituto mais abrangente, mas o instituto da isenção. O meu estado de Rondônia, por exemplo, ele isenta a partir de 15 anos. Há estados que concedem essa isenção a partir de 10 anos, né? E o caso
e é um caso, o Estado de Minas Gerais, ele não tem essa previsão. Então, a emenda constitucional apresentada pelo senador Cleitinho, ela cria um parâmetro nacional. E são dois conceitos distintos no campo da tributação. Num você tem o impedimento de tributar, é uma proteção contra a tributação, que é a imunidade. Você protege o consumidor de se tributar sobre essa matéria. No outro caso, no caso da isenção, né, você tem uma tributação, você tem a previsão constitucional para a tributação e você concede o direito do cidadão não pagar por aquele tributo, é uma isenção. Então, vamos considerar a hipótese de que lá na frente, o meu estado, por exemplo, que tem a isenção a partir de 15 anos, lá na frente, por alguma razão, queira retirar esse benefício da isenção. Ele retira a isenção nos 15, mas você tem uma emenda constitucional que passa a criar a imunidade a partir dos 20 anos. Então, é uma proteção para os proprietários de veículos do Brasil inteiro, a proposta que apresenta o senador Cleitinho. Então, essa proposta, ela não prejudica, e esse é o ponto que eu quero ressaltar, ela não prejudica, né, aquele consumidor, aquele usuário, aquele proprietário que já tem a isenção, seja a partir de 10 anos, seja a partir de 15 anos ou de 20 anos. Ela apenas é uma proteção maior, ela garante a imunidade. No caso das isenções, continuam valendo nos termos da legislação estadual, como é o caso do meu estado de Rondônia. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e com esses esclarecimentos, para que não pairem dúvidas, e de repente alguém que está lá, no meu estado é 10 anos, é 15, a emenda agora coloca 20, então vai ficar pior. Não. A isenção continua valendo nos termos em que está posta na legislação estadual. A imunidade é regra geral, é proteção contra a tributação nos termos que apresenta a emenda constitucional do senador Cleitinho. Feitos esses esclarecimentos, agradeço Vossa Excelência pela oportunidade. Parabéns pelo relatório e pelos esclarecimentos, senador Marcos Rogério. Coloco o projeto em discussão. Senador, ouvido para discutir. Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar o brilhante relatório, sempre um grande advogado, o nosso senador Marcos Rogério. Ele defende até aquilo que é impossível defender. E pior é que convence. Não é? Quero cumprimentar a iniciativa do Cleitinho, mas eu acho, Rogério, sendo um homem prático, veja, nós não podemos pensar em fazer uma regra para todo o Brasil por causa do problema de 1 ou 2 ou 3 estados. Na prática, não na teoria, a hora que você sinaliza na Constituição que é a partir de 20 anos, claro que os secretários da Fazenda dos estados imediatamente vão ver aí uma brecha para aqueles estados como o Distrito Federal, como o seu estado, Roraima, que já isentam a partir... Apenas uma observação. Rondônia. Rondônia, perdão. Isso, obrigado. Rondônia. Que já isentam a partir dos 15 anos, vão dizer, não, vamos entrar em sintonia com o Brasil, vamos isentar a partir dos 20 anos. Então, é muito provável que nós vamos criar um benefício para Minas Gerais e vamos criar um malefício para mais de 17 estados brasileiros. Isso na prática, não na teoria. Na teoria está certo. Claro que o governador continua tendo o direito até de isentar todos, se quiser. Só que não vai fazer, a gente sabe disso. Todo governo quer arrecadar o mais que pode. Então, eu acho que, primeiro, é contra o consumidor essa legislação. Segundo aspecto, existem países, como o Japão, que a tendência é o contrário. Quanto mais antigo o carro, maior é o imposto, porque esses carros mais antigos são os que mais poluem. E há um incentivo à renovação da frota. O que se dá é benefício para que ele venda aquele carro velho e compre um novo com uma tecnologia mais moderna que polua menos. Nós não estaríamos fazendo isso. Nós não estaríamos fazendo isso. Você sempre pode me argumentar que uma coisa não impede a outra. Mas daí nós teríamos que ter duas iniciativas de boa vontade dos governadores. Uma de não tributar e outra de dar o incentivo. Quer dizer, com tanta boa vontade dos governadores, também nós não precisaríamos fazer lei nenhuma.
E, por fim, eu acho, não sei, o senhor é advogado, entende mais que eu, mas regulamentar isso na Constituição... A nossa Constituição já é um dicionário de aspirações, já tem tanta coisa que não precisaria estar lá, já tem tantas páginas, tantos artigos. Falar de carro com mais de 20 anos na Constituição, isso é uma invasão da legislação dos estados. E acho que de uma maneira muito ruim. Eu realmente acho o projeto ruim e votarei contra, e peço um voto contrário. Presidente, é presidente mesmo. Não, por favor, presidente. Veja, senador Ovisto, até conversava aqui que com a mesma Constituição tão detalhista, olha como o Supremo ainda consegue interpretar além da vontade do legislador. E assim, acho que é importante ter esse regramento. Eu não vejo como um incentivo a nenhuma secretaria estadual fazer aumento de imposto, porque além do custo político de cada estado, eles já poderiam fazer independente da PEC, aumentar o tempo de prazo para conceder a isenção de IPVA. E a realidade do Brasil é bem diferente do Japão, né? Aqui o brasileiro, além de pagar muito caro por um carro novo, ele tem um carro velho por necessidade. Eu acredito que lá os carros velhos existam para colecionadores, pessoas com muito dinheiro que possam manter o luxo de ter um carro antigo e colecionar um carro antigo. Mas, dito isso, continua em discussão. Presidente, primeiro que não é isenção, é imunidade. Outra coisa também, a gente está no Brasil, a gente não é no Japão. O próprio Alvaro já falou para mim aqui, que é uma coisa que eu também emprego demais, é diminuir imposto, é zerar imposto. Então, lá no Japão, eles aumentam mais imposto, mas eles têm condição de pagar, aqui não tem. Vamos lembrar que esse carro de 20 anos, o cidadão que pagou ele, já pagou 50% de imposto. Depois já tem que tirar ele, tem que pagar o IPVA. Aí vai pagando 20 anos de IPVA e pagou o carro 2 vezes. Não devia nem existir esse tal de IPVA, só saber como é que está as estradas dos estados do Brasil. E eu queria finalizar dizendo que não vai atrapalhar em nada os outros estados. Zero. Vai beneficiar o meu estado de Minas Gerais e vai beneficiar o estado de Pernambuco e também de Santa Catarina, porque é de 30. E, como ele diz o secretário, os secretários são um bando de oportunistas, porque já tem isenção lá. Qual que é o sentido de pegar e ver isso? Eu duvido que algum governador vai fazer isso, uma medida tão impopular igual essa. Eu sou o primeiro a ir lá no estado dele e falar para ele que ele é um cara de pau. Entendeu? Porque na lógica deveria fazer o seguinte: esse aqui está segurando de verdade para os governadores cara de pau, que um futuro governador lá do Paraná, ele pega e está vendo que a isenção lá é de 15 anos, não quer acabar com ela. Não, agora dentro da lei federal agora é 20 anos. Então a gente está segurando, está protegendo o cidadão brasileiro, tanto mineiro de todos os outros estados, que não tenha, né, esse aumento de IPVA. Porque eu duvido que algum governador terá coragem depois do... Eu sou o primeiro lá na sala dele e fazer um vídeo com ele, lá no Paraná, o governador, o Ratinho, você vai fazer a cara de pau de fazer isso? Pelo amor de Deus, faz diferente, diminui mais, porque ninguém aguenta mais pagar essa porcaria de IPVA. Muito obrigado.